vou assistir a série inteira de coisas que eu fazia quando eu era criança da Brooks. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações. A esse ponto vocês já sabem que eu não era uma criança muito normal. Foi muito difícil para minha mãe e para meu pai moldar este ser humano que eu sou hoje. Eu não parava quieta tanto fisicamente quanto mentalmente. E por causa disso, eu não dormia. Quando eu tinha que ficar na casa da minha avó e ela tentava me fazer dormir me balançando e cantando canções de ninar, ela sempre desistia. Porque sempre que ela achava que eu estava dormindo, ela olhava para mim e lá estava eu, olhando diretamente para ela, prestando atenção em tudo que ela estava dizendo. Meus pais me contam que quando eu tinha uns 2 anos, eu acordava no meio da noite, descia da minha cama, pegava meu cobertorzinho e ficava perambulando pela casa como uma alma penada. Imagine, você dormindo, tendo lindos sonhos, quando de repente você sente uma presença do seu lado. E lá está a sua filha de 2 anos olhando para sua cara enquanto você dorme. Eu sempre fui uma criança estranha e eu não era nem um pouco que nem as outras. E eu posso provar. Normalmente você assiste canais de desenhos infantis até uns 8 ou 9 anos. Mas eu gostava de assistir Discovery Home and Health. E os programas que eu mais assistia eram História de um Bebê e Um Bebê por Minuto. Onde eu assistia uma coletânea de mulheres passando pelo período de parto e tendo contrações e chorando por causa da dor. Sim! Ao invés de eu assistir Barney ou Turma da Mônica, eu preferia assistir mulheres gritando de dor enquanto o bebê saía de dentro delas. E eu achava aquilo interessantíssimo. Minha mãe ficava bem preocupada porque ela colocava a TV para eu assistir e 2 segundos depois que ela saía do quarto, ela escutava. E também caos total. 40 câmeras trazem acesso exclusivo. Ela tentava me convencer de que aquilo não era algo muito legal e interessante pra assistir, mas eu amava. E eu acho que eu cresci escutando tanto essas mulheres gritando na minha cabeça, que quando eu ganhei uma boneca que fazia barulho de choro, eu simplesmente detestava ela. E todas as meninas da minha idade tinham essas bonequinhas com nomes fofinhos, e eu tinha aquele inferno. E eu apelidei ela de Berradeira. A Berradeira foi de longe o brinquedo que eu mais detestei na minha vida inteira. E aquela boneca me deixou marcas na vida. Naquela época eu fazia balé, que eu fiz por 1 ano só, porque eu não aguentei a pressão de que eu tinha que ser perfeita e graciosa, sendo que eu era um pequeno feto de Shrek. E na apresentação do final do ano, as crianças da minha turma iam fazer uma dança, que nós tínhamos que usar uma boneca. Sabe qual foi a boneca que a minha mãe escolheu? A Berradeira! Eu fiquei tão irritada que eu não consegui conter o meu ódio por aquele boneco e eu comecei a gritar no meio do salão do balé. Eu não quero essa boneca idiota, eu odeio ela! Tipo, eu não sei se vocês entenderam, mas eu odiava aquela boneca. Mas a minha mãe me fez engolir o choro e simplesmente lidar com o fato de que ia ser aquela boneca e deu. Aquele foi o ensaio mais longo da minha vida. Meus pais tentaram e tentaram e eu acabei me tornando uma criança muito responsável. Quando minha mãe tinha que sair para fazer outras coisas, ela deixava uma listinha de coisas para a Bruna fazer. Era a lista mais idiota do mundo. Nela estavam coisas do tipo tomar café da manhã, arrumar a cama, arrumar o material da escola, etc. Mas aquilo me deixava tão animada por eu ter uma responsabilidade. Eu queria ter a mesma animação que eu tinha por receber responsabilidade quando eu era pequena. Mas, de novo, o plano de eu ser responsável saiu pela culatra. Por quê? Porque eu passei a querer que as outras crianças tivessem as mesmas responsabilidades que eu. Quando minhas amigas iam brincar lá em casa e a gente espalhava todos os meus brinquedos, o momento que a criança abria a boca para falar que ou não quero brincar mais disso, ou minha mãe está vindo me pegar, eu me levantava e dizia, então você vai me ajudar a limpar isso daqui tudinho. Porque eu não era trouxa de deixar a criatura ir embora e eu ter que limpar a bagunça toda que nós fizemos. Sabe aquelas pessoas que vão pra sua casa, bagunçam tudo e vão embora sem lavar nenhum prato e deixam tudo pra você limpar sozinha depois? Não seja essa pessoa. Eu odeio esse tipo desde pequena. Tipo, bagunçou? Arruma! Pronto! Caiu sua mão? Não! Agora sai da minha casa! Obrigada por assistirem até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça
vocês clicarem em gostei. Ainda tenho 2. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Brooks. E sejam bem-vindos ao meu canal! No 2 ela fazia sempre. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Bem-vindos ao Coisas que eu fazia quando eu era criança 2. E também um pouco de micos que eu fiz os meus pais passarem, porque as duas coisas sempre andam de mãos dadas. Vamos lá, como eu já disse pra vocês milhões de vezes, eu sou errada desde que eu nasci. O erro já veio de fábrica e minha mãe ter deixado eu cair no chão quando era bebê só piorou os danos. Um desses danos é o fato do meu intestino não funcionar normalmente. Desde que eu era uma recém-nascida, eu sempre tive casos de prisão de ventre. Não adianta se eu como 3 mamões por dia ou se eu bebo 4 litros de água todo dia. Meu intestino simplesmente não quer cooperar. Então eu sou aquele tipo de pessoa que fica 3 dias sem ir no banheiro e consegue viver a vida normalmente. É uma dádiva e uma maldição ao mesmo tempo. E como eu disse, quando eu era criança, não era diferente. Quando a gente mudou pra Argentina, a minha mãe conta que eu era recém-nascida e fiquei 3 dias sem fazer um totô. Ela já estava ficando preocupada, porque o normal é um recém-nascido comer e basicamente logo em seguida botar tudo pra fora. A gente estava no restaurante quando eu comecei a ficar com o nariz vermelho. E pelo dicionário de mãe, aquilo significava que eu finalmente estava fazendo as vontades da natureza. Eu fiquei alguns minutos dando conta do trabalho e quando a minha mãe me levou pra me trocar, o estrago era tanto. Por alguns segundos ela nem sabia o que fazer. Quase que ela me dá descarga. Mas esse meu problema de intestino não me impedia de comer tudo que eu gostasse. E o meu prato favorito eram os pés e mãos das minhas Barbies. E das Barbies da minha irmã também. Eu não sei o que aquela coisa tinha, mas eu lembro de mastigar aquilo e ir pra outro universo. Eu mastigava até não sobrar mais nada e parecia a mão do Lula Molusco. Obviamente que minha irmã ficava muito feliz quando ela via que uma das atacadas era uma Barbie dela. Mas meio que os meus brinquedos e os dela eram os nossos brinquedos. Então, do mesmo jeito que ela brincava com as minhas Barbies, eu comia os pés das dela. Mas às vezes, o dano era pior do que uma mão ou pé mastigados. Em um Natal, minha irmã ganhou a Casa da Barbie Família Feliz, que vinha com o Ken e a família. Não, Mas agora que eu tô você olhando não melhor, comeu, eu né? não acho que isso é uma família feliz, não. Vamos por parte. Primeiramente, que moram 5 pessoas e um cachorro em uma kitnet. Isso em si já deve ser estressante pra caceta. Segundo, que 3 dessas 5 pessoas são crianças de 3 anos pra baixo, berrando na sua cabeça. Terceiro, que não tem banheiro pros adultos, só tem banheiro pras crianças. Então, eles têm que ir ao banheiro na rua. Quarto, é que as crianças dormem basicamente estantes. E a cama do casal, na verdade, é um sofá-cama que sempre desmontava no meio. E por último, é essa cozinha minúscula que nem o fogão tem. Só tem um micro-ondas, então assim só podia ser a congelada sadia. Isso pra mim parece mais um pesadelo que outra coisa. Mas vamos focar no pai de família aqui. Ele foi o primeiro e único Ken que nós tivemos. Então minha irmã protegia ele com unhas e dentes de mim. Até que um dia eu peguei ele escondido. E como eu já disse em um vídeo anterior, a minha brincadeira nunca era normal. Eu estou em esconderijo inimigo, câmbio. Aguardo próximas instruções, câmbio. Não terá próximas instruções, agente K. Oh, como você descobriu que eu estava aqui? Eu sei de tudo. Agora morra! E eu acabei arrancando o braço dele. A minha irmã tinha ganhado quem tinha nem 2 dias. Então, obviamente, eu fiquei com medo da morte. E eu botei o braço dele no lugar e fingi que nada tinha acontecido. Mas logo a minha irmã percebeu. E eu só não tô morta agora porque meus pais estavam por perto. A gente não conseguiu colar o braço dele de volta. E o Ken ficou sem um membro. Mas a gente sempre era criativa pra criar uma história na brincadeira sobre o porquê dele ter perdido o braço. Olá, Josefa! Como vocês estão? Estamos bem. O Jorge está se recuperando do acidente. Seu braço! Como você perdeu ele? Na guerra. E logo depois eu consegui arrancar a cabeça dele. Não deu mais pra ficar com marido morto. Eu sempre fui de entrar muito a fundo no personagem. Isso só piorava quando o assunto era desenhos e personagens que eu gostava. As minhas favoritas eram a Florzinha, Mônica e Puca. E além de todas elas terem roupas vermelhas, todas eram bem agressivas. E eu queria ser elas. Logo, quando alguém me irritava, eu batia neles. Principalmente nos amigos da minha irmã, que viviam me enchendo o saco. Eu não tava nem a isso. O cara era 6 anos mais velho que eu. Eu partia pra cima com tudo que eu tinha. Mas a personagem que eu mais gostava era a Cinderela. E a escola só facilitou essa obsessão minha. Eles montaram um baile de princesas e príncipes na escola. E eu, obviamente, quis ir de Cinderela. Pois a minha avó fez o vestido mais perfeito
feito da vida. E na minha cabeça eu tinha me tornado a própria Cinderela. Não ajudava quando as pessoas na rua falavam que eu estava linda, igual uma princesa, e até faziam reverência pra mim. Aquilo só piorou a situação. E os meus pais nem sabiam o que eles iam ter que lidar depois. Após aquele dia, eu virei a Cinderela. Eu me achava a própria princesa. E no dia seguinte, na hora de ir pra escola, eu não queria botar uniforme, porque as princesas não usam uniforme. Elas usam vestidos. E eu fiz um inferno na casa naquele dia, porque eu queria ir pra escola vestida de Cinderela. Eu nem sei como eu consegui, porque o normal seria minha mãe me meter a porrada, colocar um uniforme em mim e me levar pra escola. Mas ela concordou e eu fui pra escola vestida de Cinderela. Obviamente eu cheguei naquela escola de bebês, me achando a mais importante de todas. As professoras acharam aquilo muito engraçado e a cara de morte da minha mãe só provava que aquela decisão não foi nem um pouco fácil pra ela. E elas só sabiam rir da situação e que nós duas nos encontrávamos. A minha mãe, revendo o porquê dela ter inventado de ter uma segunda filha, e eu acreditando fielmente que eu era a Cinderela e vivendo o sonho da minha vida. Cinderela na shopping. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça de... Enfermagem semipresencial por R$289 por mês, durante todo o curso de umas turmas. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Brooks. E sejam bem-vindos ao meu canal! Antes de começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Quando eu era pequenininha, eu tinha certas manias e fazia essas coisas que pra mim fazia todo sentido. Mas pras pessoas de fora, eu era taxada de alguma criança maluca solta por aí. E novamente, os meus pais sofriam com algumas delas. Uma dessas coisas era que basicamente todo dia eu acordava às 5 da manhã e ia até o quarto dos meus pais. Tava no meio e colocava as minhas pernas em cima deles e dormia de novo. E pra mim, aquela era a posição. Pra mim, aquela era a posição mais confortável do mundo. Eu lembro de sentir uma sensação de paz e conforto quando eu me deitava assim. Sabe quando você tá deitado na cama em uma posição tão confortável que você meio que sente como se a sua alma estivesse saindo do seu corpo? Era tipo isso. Ninguém nunca entendeu o porquê de eu fazer aquilo. E os meus pais nunca me questionaram. Mas até hoje eu meio que ainda durmo assim. Às vezes eu acordo e eu involuntariamente estava dormindo com as minhas pernas pra cima. E eu ainda acho muito confortável dormir assim. Mas com certeza, minha mãe perdeu algumas noites de sono devido a essas maluquices que eu inventava de fazer. E que às vezes, o resultado não era lá muito legal. Uma delas foi quando eu estava no quarto, umas noites de sono devido a essas maluquices que eu inventava de fazer. E que às vezes, o resultado não era lá muito legal. Uma delas foi quando eu estava no quarto da minha mãe vendo desenho, quando do nada eu tive a ideia sensacional de tirar o meu brinco de tartaruga e simplesmente ficar inspirando e expirando com um brinco na minha boca. O que obviamente não deu certo. Eu acabei engolindo meu brinco, que era um brinco de ouro. Eu corri pra minha mãe contando o que tinha acontecido e ela, completamente desesperada, mas vendo que eu estava bem, simplesmente pegou o velho piniquinho que a gente usava e me disse que na próxima semana eu ia ter que fazer tudo ali. E eu fiz. E o trabalho que eu dei pra minha pobre mãe, que toda vez que eu fazia um totô, ela pegava o piniquinho e amassava o totô com uma pasta de dente velho em busca do brinco de ouro que eu estupidamente engoli, foi desnecessário. A gente nunca mais achou o brinco. Eu não sei se eu acabei botando ele pra fora e não vi, ou se meu estômago de avestruz se livrou dele. Só sei que era um brinco caro e a minha mãe não ficou muito feliz com isso. E junto dessa linha de raciocínio de tartaruga, nessa época, o amigo do meu pai tinha uma tartaruga chamada José. E toda vez que eu ia lá, eu ficava maravilhada com ele. Eu tentava brincar e dar comidinha, mas eu não era muito boa de ler um ambiente. Sem passar pelo muito boa de ler um ambiente. Meus pais contam que o José me odiava. Ele sempre tentava fugir de mim e me evitava sempre que possível. E eu achando que éramos melhores amigos. Aparentemente, toda vez que eu me aproximava dele, ele batia com a base do casco no chão e meio que rosnava pra mim, alertando que ele estava pra brincadeira. Então os meus pais só me tiravam de lá e tentavam me distrair com alguma coisa pra eu deixar a pobre tartaruga em paz. Eu acho que eu causei tanto estresse nele que ele perdeu 100 anos de vida. E como eu era muito pequenininha e não sabia como as coisas da vida funcionavam ainda, eu meio que não sabia que eu podia fazer certas coisas por mim mesma. E uma dessas coisas era soprar a minha própria comida quando ela estava quente. Antes, quando era minha mãe que me dava comida, ela pegava um pouco de comida do prato, assoprava e me dava. Só que quando eu comecei a comer sozinha, eu não tinha noção de que
eu podia fazer isso também. Então eu simplesmente pegava uma colherada de comida pelando e enfiava tudo na boca. Mas aí que entra o sufoco que meus pais passavam. Toda vez que eu fazia isso, não importava se Olha, na verdade, o Mirage sabe o que ele faz? Ele literalmente come e finge que não tá quente, mas ele engole. Tipo, eu não acho que minha versão de 2025 era boa. Quer dizer, é boa. Não, pera. Confundi. Mas que era ruim. Eu só tô falando que ela não fazia coisas estranhas. casa ou na rua. Eu olhava pra minha mãe desesperada, abria a boca igual um filhote de passarinho e pedia pra ela soprar. Tudo isso porque eu não sabia que eu tinha o livre-arbítrio de soprar a minha própria comida. E achava que só minha mãe podia fazer isso. Então imagine a seguinte cena. Você está em um restaurante, prestes a comer essa comida favorita. O cheiro dela está tão bom. E quando você vai dar a sua primeira garfada, você escuta uma criança dar um leve grito. E quando olha na direção do som, tem uma criança lacrimejando com a boca aberta, cheia de comida, e a mãe dela soprando a comida que está dentro de sua boca. Que ótima tarde de almoço, não? E quando eu descobri que eu mesma podia esfriar a minha própria comida, parecia que o universo tinha se expandido no meu cérebro. E eu acho que eu ganhei metade do neurônio naquele dia. Mas mesmo que eu não fosse a criança mais inteligente, eu era com certeza a mais sociável. Um dos meus passatempos favoritos era pegar o telefone de casa, discar um número aleatório e conversar com quem tivesse a sorte de me atender. Alô? Oi, tudo bem? Tudo. Quem fala? É a Bruna. Qual é seu nome? Jéssica. Bruna, quantos anos você tem? Assim, ó. Ah, nossa, que legal. Cadê seus pais, Bruna? Meu pai tá trabalhando e minha mãe tá fazendo comida. Ah, é que eu tenho que ir. Qual é o seu filme favorito da Barbie? Não façam isso, crianças, é perigoso. Às vezes quem atendia achava engraçado e até batia um papo comigo. Outros apenas se cansavam e desligavam. E alguns pensavam que era ótimo e xingavam e desligavam na minha cara. Mas eu gostava muito de fazer isso. Eu tinha um fascínio muito grande por conhecer pessoas. E eu fazia isso na escola também, mas não era com os alunos. Oi? Ele é esquizofrênico, é assim mesmo. Qual é o seu nome? Quê? Mas não era com os alunos. Meu nome é Bruna. Fala sério? Quantos anos você tem? Eu tenho assim, ó. De novo, não façam isso, crianças. É perigoso. Mas teve um dia que eu tava no ônibus em uma excursão da escola e tinha uma garota andando na rua. Eu olhei pra ela e ela me viu. E eu dei um tchauzinho. E a menina me deu o dedo do meio. Eu lembro de ter ficado muito pensativa com isso. Tipo, nossa, por que ela me respondeu assim? Eu só dei um oi. E aquilo me fez pensar sobre a minha vida toda. Mas, né, além de sociável, eu era gulosa, muito gulosa. O que significava que tudo que eu gostava eu comia em grande quantidade até eu enjoar. Como no exemplo do biscoito. Na minha cantina, vendia um picolé chamado Blue Ice por R$1. E eu amava aquele picolé. Porque é justamente o que uma criança mais gosta. Açúcar e corante. Eu não lembro como que eu consegui o dinheiro, mas eu tinha R$5 na minha mão naquele dia. E adivinha, o que a Bruna fez com esses R$5? Pergunta número 1. Eu comprei um picolé durante... Pergunta número 1. Eu comprei um picolé durante 5 dias seguidos? Pergunta número 2. Eu comprei um picolé pra mim e o resto pros meus amigos? Pergunta número 3. Eu comprei comida na cantina? Ou pergunta número 4. Eu comprei 5 picolés Blue Ice e comi tudo em um único recreio? Como ela disse que ela era comelosa, não lembro a palavra, eu acho que foi no único recreio, no 4. Mas vai, deixa eu ter certeza. E dia com os amigos dela, alguém comigo não ia fazer isso. Também como ela disse que era uma criança burra, claro que não.
O primeiro eu nem falo, né? Comprei um picolé por 5 dias seguidos. Por um picolé por dia seguidos. Eu não lembro. Mas também, como ela era, ela teve que comer rápido. Então, o 4 que é o único que eu não gulão. Eu comi 5 picolés em um único recreio. Parabéns! A minha boca ficou completamente azul. Meus dentes, minha língua, tudo. Parecia que eu tinha mastigado um gigante. Eu fiquei o recreio inteiro mostrando para as minhas amigas. Eu chegava para a professora e dava um sorrisão para mostrar os meus dentes azuis. E eu estava adorando. Opa, tem um dente faltando. Não valeu a pena. No final do dia, eu fiquei muito enjoada e comecei a rotar um gosto estranho. Quando eu cheguei em casa, eu corri direto pro banheiro e vomitei apenas a cor azul. Porque eu não era acostumada a comer porcaria, eu resolvi comer 5 picolés em um único dia. Então fica a dica: durmam com as pernas pra cima, não brinquem com seus brincos caros. Saiba entender os limites das suas amigas tartarugas. Não falem com estranhos e não comam 5 picolés em um único dia. Eu não falei com estranho. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder... Principalmente eu não falei com Theo e eu somos felizes. Eu tenho que superar o cara. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Brooks. E sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like. E caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Opa, segura aí. Você tem um segundo para escutar a palavra do Lord Red Magic 10 Pro? Esse é o mais novo. O vídeo não tá me patrocinando. Isso não tá me patrocinando, então. Eu também não gosto. Quando eu era pequenininha, eu tinha muitos problemas, mas também muitas qualidades. Ao mesmo tempo que eu deixava os pais orgulhosos, às vezes eles tinham vontade de só me agarrar e sair correndo. Boca foi feita pra comer. Mas algumas vezes não eram os meus pais que queriam me agarrar e sair correndo, mas sim as mães das minhas amigas quando elas me levavam para passear. Um belo dia, o Teatro de São Pedro da Aldeia ia ter um espetáculo do High School Musical. Se você que está me assistindo não tem noção do que seja isso, por favor, não comente isso nos comentários, porque senão vou me achar uma idosa. Obrigada. Eu e minhas amiguinhas de uns 8 anos fomos super animadas achando que... Cadê? noção do que seja isso? Tá. Minhas amigas, quando elas me levavam pra passear. Um belo dia. Ia o teatro. Claramente não está na sua forma ideal ali depois que voltou a jogar. Pois não, Edson. É só que tem um torcedor com a camisa do Vasco aqui perto da torcida do Fluminense, foi voltando pelo voto aqui do torcedor que não está na cabeça do Fluminense, mas que não está no Mundial jogando, mas que o torcedor ficou Isso. Tá gravando ainda coisas. Olha. Deixa eu ver aqui uma pergunta que mandaram aqui. Eu só vou... Viraj, quando é que vai ser a batalha entre você e o Viraj? Amanhã. Uhul! Vocês estão...
Vitor. Tá gravando. São Pedro da Aldeia ia ter um espetáculo do High School Musical. Se você que está me assistindo não tem noção do que seja isso, por favor, não comente isso nos comentários, porque senão vou me achar uma idosa. Obrigada. Eu e minhas amiguinhas de uns 8 anos fomos super animadas, achando que realmente iam ser os atores do filme. Mas quando chegamos lá, era uma produção do High School Musical do Paraguai. Porque não tinha como os atores desse filme irem pra São Pedro da Aldeia fazer uma peça de teatro. Mas nas nossas cabecinhas isso fazia todo sentido. E quando a realidade bateu na nossa porta, eu fiquei muito decepcionada. Muita piada! Mesmo assim, compramos nossa pipoquinha, fomos até os nossos assentos e a peça começou. Até que tava legal, pelo que eu me lembro, os atores eram bem bons e eu me diverti bastante. Até que chegou em uma cena em que o Troy ficou triste, se ajoelhou no meio do palco e por alguma razão tirou a camisa na frente de todos nós. Todos foram à loucura. Minhas amigas do meu lado gritavam, me agarravam, não conseguindo conter a emoção daquela cena do Troy do Paraguai sem camisa. Mas eu apenas fiquei quieta olhando aquela cena. E quando todo mundo calou a boca, eu apontei pra ele e disse: "Mas eu sou osso!" E o teatro inteiro começou a rir do que eu tinha dito. Até o ator saiu do personagem e caiu na gargalhada. Eu juro que eu não falei isso de propósito. O tempo que o pessoal ficou gritando, eu tava processando aquela cena na minha cabeça de macaquinho batendo o prato. E quando o processamento acabou, foi justamente no momento em que todos ficaram quietos. E eu apenas tive uma simulação de Chaves na vida real. No final da apresentação, os atores foram cantando a música, andando no meio da plateia, e eu estendi a mão pro Troy gritando, e ele pegou a minha mão e eu fiquei em choque gritando com as minhas amigas. Mano, tá 10 coisas que eu tenho medo. Tá 10 vezes que às vezes eu tenho medo. A boca foi feita pra comer. Eu fiquei em choque gritando com as minhas amigas. Pensando bem, eu não entendi o porquê de eu ter ficado tão feliz com o Troy ter pego na minha mão, sendo que eu tinha chamado ele de esqueleto há uns 30 minutos atrás. Mas eu acho que eu tava muito empolgada, porque no final eu comprei uma blusa da peça, tirei foto com os atores e jurei pra mim mesma que eu nunca mais ia lavar a mão que o Troy do Paraguai tinha pego. Mas quando eu cheguei em casa, eu me esqueci completamente e acabei lavando a mão no banho. Eu fiquei muito triste. Mas uma das minhas qualidades, além de eu ser uma ótima contadora de histórias para as minhas brincadeiras de Barbie, eu sempre tive muita facilidade em nadar. A minha mãe tinha me colocado na natação para eu não acabar morrendo afogada, igual foi no dia da piscina, e logo na primeira aula eu já me destaquei das crianças que estavam lá comigo. O professor falava para nadar de uma borda a outra sem parar no meio, e eu era a única que conseguia ir até o fim. Ele ensinava um novo estilo de natação e eu era a única que conseguia aprender a nadar certo naquele mesmo dia. Ele também jogava umas argolas que afundavam e mandava a gente pegar, e eu era a única que em um único mergulho conseguia pegar todas as 6 argolas. Eu era basicamente um peixinho. E eu sempre gostei muito de água e de nadar. Eu nado muito rápido, já que eu tenho muita força nos braços e nas pernas, e eu tenho um fôlego muito bom também. Os professores às vezes me chamavam para competir nos torneios amigáveis que iam ter, e a minha mãe super me encorajava para participar. Mas eu nunca gostei muito de competição, então eu só dizia que eu não queria e ficava por isso mesmo. Igual era com balé, eu gostava de ir para as aulas, mas quando começava a programação da apresentação que tinha no final do ano, eu passava a odiar, porque era uma repetição tão cansativa para a mini Bruna, que foi assim que eu acabei chamando minha professora de chata. E além do meu dom de nadar, uma das coisas que as pessoas apontavam em mim desde que eu era bebê era o fato de eu ter olhos pequenos. Eu acho que deve ser um pouco da genética indígena que eu tenho, já que meu avô, por parte de mãe, veio lá de Roraima, e só eu, ele e a minha mãe temos o olho pequeno e meio puxado. Mas todo... O que tá acontecendo agora? Você não conhece, eu sou o Bernardo, criador do Beirajo, e hoje vou falar um negocinho. Tipo, eu realmente tenho olhos pequenos. E não me perguntem porque eu não tô usando o meu estilo
vida real sem esses desenhos. É só porque é legal mesmo. E eu gosto. É tipo um desenho animado. Eita. Depois eu vou estudar o que aconteceu. Vocês não sabem os novos personagens mesmo. Vocês não sabem os nomes. E é só isso. Aqui, Todo beleza? mundo que chegava lá em casa me via e comentava: Ah, tadinha, ela acabou de acordar? Ah, não, o olho dela é assim mesmo. Eu também sou fofo. E a minha avó adorava me chamar de olhinho de urso, porque o urso tem os olhos pequenos iguais aos meus. A questão do meu cabelo ser ondulado e bem cheio também não ajudava. A grande maioria das pessoas que viviam em Pitiquinha comentam a mesma coisa. Os meus olhos pequenos e o meu cabelo que parecia de passarinho. Uma delas, sempre que ela vê a minha mãe, comenta um dia que ela estava indo embora e eu fiquei chorando na varanda, toda catarrenta e descabelada. E ela diz que essa memória ficou grudada na memória dela. Mas não é que minha mãe não me penteava. Ela me via fazendo vários penteados no meu cabelo. Isso com que ela conseguia, né? Porque aparentemente eu tinha mais cabelo de um lado que do outro. E por isso a minha mãe nunca partiu o meu cabelo bem, sempre de lado. Porque uma Maria Chiquinha sempre ficava maior do que a outra. Porque uma Maria Chiquinha sempre ficava maior do que a outra. Acho que é por isso que até hoje eu só reparto meu cabelo de lado. Talvez eu seja calva de um lado na minha cabeça e a minha mãe me criou acostumada a repartir o meu cabelo de lado justamente para não aparecer tanto. Fica um mistério. Mas antes de acabar o vídeo, vamos falar de mais uma coisinha que eu tenho. E essa coisinha me persegue até hoje e que, sinceramente, eu apenas aprendi a conviver com. Que são os meus enjoos toda vez que eu entro em um automóvel. Desde pitica, só de abrir as portas do carro e eu sentir o cheiro dele me deixava enjoada. E na minha infância, esse enjoo era 1000 vezes pior. Que nojo. Sempre que a gente ia para algum lugar, eu ia pro outro lado da garagem, enquanto a minha família abria todas as portas pro carro dar uma...